Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã o tema que é o caminho. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui hoje porque um dia nós passamos pela porta das ovelhas, que é Jesus Cristo, e a partir daí passamos a caminhar no caminho que é Jesus, no caminho que nos leva ao Pai, no caminho da salvação. O escritor C.S. Lewis, ele diz: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Então, quando nós passamos pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, nós fomos transformados na nossa essência, mas foi uma decisão nossa, foi uma opção, uma escolha que fizemos por entregar nossa vida a Jesus. O nosso espírito foi vivificado nele. Esse é um dos temas que eu vou tratar, se Deus permitir, lá no Encontro com Deus. Porém, a partir dessa experiência, nós passamos a caminhar no caminho que é Jesus. Caminhar nos passos de Jesus, caminhar segundo as pegadas de Jesus, e nisso também nós vamos sendo transformados, de presença em presença, de experiência em experiência, de glória em glória, em algo um pouco melhor, nesse caso, mais parecidos com Jesus, mais semelhantes a Ele. São as nossas escolhas, né? Ninguém, de uma hora para outra, se transforma no mau caráter, mas fez algumas escolhas, começou a seguir um caminho, e a partir daí desencadeou um caminho ruim. E ninguém consegue se assemelhar a Jesus com uma varinha de condão que toca na sua cabeça: agora eu sou parecido com Jesus. É uma caminhada, é uma revelação, é uma amizade, é um partilhar, é entender como Jesus está caminhando e caminhar após as suas pegadas. É uma caminhada transformadora. A Bíblia fala que nós precisamos passar por essa porta estreita e andar por um caminho estreito, que é a porta e o caminho que nos leva à salvação. E muitas vezes a gente, lendo essa passagem dos evangelhos, a gente pode associar assim: é um caminho duro, é um caminho penoso, é um caminho difícil, é um caminho tão chato, tão complicado, tão doloroso para a gente caminhar, passar por essa porta e esse caminho. O caminho do mundo é mais largo, é mais amplo, é mais gostoso, parece que é mais interessante de viver, e é o caminho que leva à perdição. Mas quando eu olho para esse texto pela ótica de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o que eu visualizo, irmãos, é que Jesus está dizendo assim: olha, está nivelando, né? Trazendo para um caminho, para uma porta tão estreita, para um caminho tão estreito, Ele está apontando para a sua própria vida. A porta é Jesus, é única. Não existe um outro caminho, não existe uma outra porta, mas ela é única, e é por essa porta que eu preciso passar. Não existe um outro caminho, outras possibilidades, mas é esse caminho que é o próprio Jesus Cristo que eu devo seguir. Nesse sentido que é uma porta estreita e um caminho estreito. Talvez para aqueles que de fora olhem o nosso trilhar desse caminho, possam pensar: nossa, mas que dificuldade, nossa, quão complicado é ser crente, né? Tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, tem que pagar esse preço, né? Tem tantas coisas. Não, mas aquele que abraça essa verdade, aquele que tem essa transformação em Cristo Jesus, aquele que se entrega a essa porta e a esse caminho, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que é maravilhoso esse caminho, é poderoso esse caminho, é o caminho que me dá sentido para a vida. Eu não vejo como esse peso todo, mas eu vejo como um caminho libertador para me dar razão para viver.
Ele é único porque ele é apenas em Cristo Jesus. Não dá para eu dar uma desviadinha para um lado, ou uma desviada para outro, ou entrar com outras ideias, com atalhos, com outras possibilidades. O único caminho que me leva à salvação é Jesus Cristo. Por isso ele é o caminho estreito, estreito demais. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele diz: quando Jesus Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. O passar por essa porta, para que eu possa trilhar o caminho, é um chamado para a morte. É um chamado para a morte das minhas velhas convicções, da minha linha de pensamento antiga, das minhas experiências do passado, daquilo que foi formado até aqui. Isso precisa morrer para que Cristo possa aparecer. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É morrer a minha morte para que Cristo possa viver na minha vida. É um chamado definitivo. É um chamado para toda a vida. O chamado do Evangelho não é dar um upgrade, não é dar uma melhorada na nossa vida, mas é desistirmos da velha vida para que a gente possa caminhar numa nova vida com Cristo. Quando a gente está muito vivo, Cristo não aparece. Quando o ser humano está vivo, no sentido natural, quando o ser humano está muito vivo na sua razão, na sua emoção, na sua vida ali, defendendo as suas próprias causas de vida, Cristo não aparece. Nós precisamos morrer para que Cristo tenha liberdade dentro de nós de se manifestar em glória e aparecer através da sua igreja. Então nós temos que entender que esse chamado é um chamado para mudar completamente a nossa vida. Se você está aqui, eu creio que você um dia atendeu esse chamado. Se você vai participar do pão e do cálice, da ceia do Senhor, é que você está reafirmando que você faz parte desse caminho, que você está disposto a trilhar esse caminho e a representar esse caminho com a sua vida. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus que fala um pouco dessa experiência de não estar no caminho, de entrar no caminho e de seguir no caminho. A experiência do cego Bartimeu. Eu vou ler Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Que diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos entender aqui esse momento. O que esse cego estava fazendo nesse caminho, nessa rua, nessa estrada da cidade de Jericó?
Irmãos, a cultura judaica de séculos e séculos, ela tinha uma lei que o povo deveria celebrar a Páscoa. Era uma festa, mas era uma lei. E que todos os habitantes ali ao redor precisavam, pelo menos uma vez por ano, e de preferência no tempo da Páscoa, ir até Jerusalém. Ir até a cidade santa. Jerusalém é a referência da cidade de Davi, da cidade santa. O Novo Testamento, o Apocalipse, fala da Jerusalém celestial. É sempre uma figura do céu, é uma figura da eternidade, é uma figura onde a presença de Deus se manifesta e Deus vai ensinando. Então, todos os anos, no feriado, na festa religiosa da Páscoa, o povo todo ia para Jerusalém. Constantemente. Então, de geração em geração, isso acontecia. Sabia, como um feriado religioso que os países têm, no Brasil também tem. E as pessoas vão em procissão, vão numa cidade, vão ali fazer a sua devoção. Era assim. A cidade parava, ela esperava para que o povo pudesse ir para lá, fazer os seus sacrifícios, adorar a Deus. A cidade toda recebia, então, o povo ao redor. E as cidades vizinhas, como Jericó, era um ponto de passagem dessas pessoas. As pessoas que vinham de outras regiões, Jericó ficava a 25 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, então passava-se por lá. E havia pelo que a gente vê no texto, havia uma rua central, onde as pessoas que estavam viajando, estavam indo rumo a Jerusalém, passavam por aquela estrada, passavam por aquele lugar. E você sabe que onde tem fluxo de pessoas, aonde tem passagem ali de viajantes, tem o quê? Comércio, né? O pessoal vende água, vende salgadinho. Já viu quando você para aí nos trânsitos, no farol, passa fluxo de pessoas, né? Vão vender alguma coisa, né? Vende pipoca no final do culto, né? Que tem gente passando, né? Fluxo de pessoas, vai gerando um costume, um hábito. E também gera um constrangimento daqueles que são assim mais espirituais. A gente fala, no tempo da Páscoa, no tempo do Natal, as pessoas ficam mais assim bondosas, mais caridosas, né? Vão contribuir, vão fazer as suas caridades. Isso tudo é cultural e é religioso. E algumas pessoas tiram proveito também desse mecanismo. Um deles era o cego Bartimeu, filho de Timeu, que ficava ali à beira do caminho, pessoal passando, um cego, não pode trabalhar. Então, os aleijados, os cegos, essas pessoas, elas iam para a beira do fluxo, do caminho, para receber alguma coisa, para receber uma esmola, para receber alguma coisa para o seu sustento. Esse homem estava ali, esperando ali a sua esmola, o seu sustento chegar. Era um homem que vivia do favor de outras pessoas. Era um dependente de paliativos para viver. Ele tinha o seu sustento, por mais simples que seja, e ele era sustentado pela caridade de outras pessoas. Ele estava vivo até aquele momento, então ele comia, ele recebia alguma coisa. Que seja migalhas, mas ele recebia alguma coisa para viver. E a sua vida estava nessa forma, à beira do caminho daqueles que iam simbolicamente para a cidade santa, para Jerusalém. É como se ele disse, a vida dele, eu não posso ir, eu não tenho como ir, eu não tenho condições para ir. Eu estou aqui às margens, e eu não posso ir, mas aqueles que estão indo podem exercer bondade comigo e me dar aqui alguma esmola. Talvez ele levantou aquele dia da casa dele pensando isso, né? O máximo que ele poderia pensar é, vamos ver se hoje, né, o pessoal está indo para a Páscoa, quem sabe eu consigo receber alguma coisa a mais. E ele ouve então que Jesus estava ali pelo caminho. Ele já
Sempre quando o mestre de Israel, ele andava, vinha uma multidão, né? Seus discípulos, seus seguidores, as pessoas seguiam os ensinamentos desse mestre conforme ele ia andando. E Jesus vem com uma multidão e alguém diz, olha, Jesus está vindo aí. E esse cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita cada vez mais alto. Tem aqueles que dizem, não grita, fica aí na sua, fica quietinho, né? Segura aí a sua onda, não fica gritando, se conforma com o que você tem aí, né? Não aparece muito, não... E ele continua gritando mais alto. Até que Jesus o chama, ele larga a capa, vai até Jesus. Jesus o cura da sua cegueira, ele passa a ver. E quando ele enxerga, a Bíblia diz que ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Talvez ele acordou esperando a melhor esmola possível naquele dia, mas ele não dormiu mais em Jericó. Ele dormiu em Jerusalém. A vida dele foi transformada. Ele entrou pela porta da salvação e simbolicamente seguiu o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Aquele homem naquele salto, deixando a sua capa, é como se ele deixasse o seu ganha-pão, o seu ponto de mascate, o seu ponto ali de doações, o seu ponto de, aqui é o meu ponto, hein? Aqui ninguém pega o meu ponto, que é aqui que eu ganho minhas esmolas. Ele largou aquilo ali e caminhou para uma nova vida. Não voltou para lá. Se alguém quiser pegar esse lugar, que pegue, porque eu tenho algo novo para a minha vida. É um novo e vivo caminho que ele passou a seguir a partir dessa experiência com Jesus. Ele pôde enxergar Jesus. E algumas coisas me chamam a atenção, irmãos. A primeira delas é que esse momento aqui, dessa entrega, dessa experiência deste homem com o Senhor Jesus, foi algo assim que mudou a sua história, porque ele não conseguia mais ter perspectiva de algo novo. Até aquele momento, deixa a vida me levar, até onde eu posso chegar. Não sei, não tem, está às margens de um caminho. Quantas pessoas estão assim hoje, sem perspectiva? Por mais que ele não conhecesse, de fato, a obra de Jesus, ele tinha algo muito especial nele. Ele não conhecia Jesus, ele já ouvia falar, está vindo um Jesus aí, esse Jesus, ele andou curando pessoas, ele andou ressuscitando pessoas, ele é alguém especial. E aí ele começa, eu já ouvi falar que vem um Salvador aí, um Messias. Chamam ele de filho de Davi. E eu vou começar a gritar aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele aprendeu. E foi isso que ele fez. Na visão messiânica daquele momento, as pessoas esperavam um Cristo, um Messias, que fosse substituir o governo como era o reinado de Davi, que iria vencer os inimigos, os romanos, queria estabelecer novamente um reinado como o reinado do rei Davi. Ele não tinha essa noção espiritual que Jesus estava indo para Jerusalém, não conquistar o reino dessa terra, mas conquistar o reino para Deus. Queria entregar a sua vida, como nós celebramos hoje. Queria comprar o preço da nossa... Ele não conhecia essas coisas. Mas ele tinha... É um homem especial. Eu ouvi falar que é o filho de Davi. E o que ele tinha, que fez toda a diferença, a primeira coisa, foi um homem que tinha fé. Ele tinha fé. Ele sabia que era uma oportunidade e ele agarrou essa oportunidade.
a única oportunidade, foi a última vez que Jesus passou por aquelas ruas. Era aquele momento. Não tinha outro momento para a história do Bartimeu. Ou era naquele momento que a sua vida ia mudar, e se ele não aproveitasse a oportunidade daquele dia, daquela hora, naquele momento, ia passar. E nunca mais ia voltar para aquelas ruas. Ele aproveitou esse momento. Falou, eu quero. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que eu creio que quando Jesus chamou ele abandonou tudo e foi para cima. Ele tinha fé. Ele pode não ter um conhecimento teológico profundo do que Jesus ia fazer ali, mas ele tinha fé que Jesus podia transformar a sua vida. Isso é significativo porque nós podemos cair num erro, irmãos, de estar querendo aprender, aprofundar, ser capazes, compreender racionalmente, sermos conhecedores, teólogos da palavra de Deus, porém, sem fé suficiente para experimentar poder transformador de Deus na nossa vida. O que transforma é a fé que nós temos no Senhor. Por isso que muitas vezes, quem chega na igreja e não conhece nada, recebe aquela palavra de uma forma tão poderosa, tão profunda, que chacoalha a vida. Eu quero, e a vida é transformada. Essas pessoas são as que experimentam maior poder de Deus e milagre transformador. Muito mais do que as pessoas que estão há muito tempo na igreja, conhecem muito bem o plano da redenção e tudo mais, mas não experimentam o poder de Deus. A fé é o gatilho que faz com que a gente receba as respostas do Senhor para as nossas vidas. Outra coisa que eu quero ainda falar aqui nesse texto, é que esse cego sabia o que ele queria. Ele aproveitou a oportunidade, e aí Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Ele sabia exatamente o que ele queria, o que ele precisava. Ele não titubeou, eu quero ver. É isso que eu quero, é o que eu mais quero na minha vida, eu quero ver. Ele sabia que Jesus, não quero uma esmola, eu quero ver. Ele sabia que Jesus podia dar uma resposta para ele. E ele sabia o que mais ele precisava. Você sabe o que você mais precisa? Isso falou comigo. Se Jesus chamasse você hoje e falasse, o que você quer que eu te faça? Você tem na ponta da sua língua o que você quer que Jesus faça por você? Aqui é como se é uma dor tão profunda, e ele era revelado nessa dor da sua alma, eu quero ver. É como alguém vai para o médico e sabe exatamente aonde está doendo. É como alguém que vai para um dentista e fala, olha, eu estou com dor aqui daqui de trás para frente, o terceiro dente do lado de cima, é esse que está doendo. Ele sabe exatamente o que ele precisava. Quantas pessoas nem sabem o que querem das suas próprias vidas? Quando olha para dentro de si, fala, o que eu quero? O que Deus pode fazer por mim? O que eu estou fazendo aqui nesse culto essa manhã? Não sei, tem gente que não sabe, está perdido na vida, não sabe onde Jesus pode tocar. Ele sabia, Senhor, eu quero ver, o que eu quero é enxergar, eu quero ver. Nós precisamos aprender com a simples fé de um homem que sabe o que precisa. Que o Espírito Santo possa sondar o nosso coração, olhar para dentro de nós e falar, qual que é a ferida que precisa ser curada dentro de mim, de verdade? Porque às vezes, irmãos, a gente está vivendo de paliativo. Deixa eu comprar aqui alguma coisinha para me agradar, para dar um agradado na minha família. Vamos fazer aqui um almoço Dia das Mães, para as coisas ficarem bacanas, né? Mas e as coisas que realmente que a gente precisa ser tocado por Deus, lá no fundo, no profundo, no íntimo? Aquilo que está me cegando e eu não consigo enxergar as coisas de Deus.
aquilo que está me impedindo de enxergar o melhor de Deus para a minha vida. A gente precisa ser revelado no Espírito Santo de Deus, para que eu possa, de fato, seguir o caminho de excelência que é Jesus Cristo. Porque foi isso que aconteceu com esse homem. Quando ele viu quem era Jesus e para onde Jesus estava indo, ele começou a seguir Jesus. Ele começou a caminhar após os passos de Jesus. Ele se transformou no próprio caminho que é Jesus. Ele estava junto com Jesus, indo para o foco, para Jerusalém. A gente não sabe o que aconteceu com a vida desse homem, mas ele estava lá. Quando o maior momento da história aconteceu, ele estava lá. Foi para Jerusalém, estava naquela Páscoa, naquele momento tão especial. O que você quer para a sua vida? Pode te colocar num caminho de experiência profunda com o Senhor. O caminho, ele é Jesus, mas Jesus não está mais aqui hoje, fisicamente, como estava na experiência com Bartimeu. Como Jesus convida e chama as pessoas a estarem com Ele no caminho hoje. Quando a igreja começou a se mover, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, começaram a viver o Evangelho, começaram a realizar aquilo que Jesus havia mandado, de casa em casa, no templo, o Evangelho foi se espalhando, as pessoas iam sendo acrescentadas, as cidades vizinhas foram sendo conquistadas para Jesus. Esse povo, ele foi denominado, ele foi identificado por uma palavra muito especial para o que eu estou querendo dizer hoje. Era o povo do caminho. Era o povo que estava no caminho. As pessoas de fora, que estavam às margens do caminho, quando olhavam o movimento da igreja, a postura da igreja, o mover da igreja, a dinâmica da igreja, como a igreja funcionava, eles falavam, lá é o povo do caminho está indo se reunir. O povo do caminho está indo orar. O povo do caminho está indo ali fazer algum bem para alguém. O povo do caminho está indo para o batismo. Olha, Deus está acrescentando pessoas ao povo do caminho. Era identificado como o povo do caminho. Imagina isso. Num tempo, irmãos, que não havia eletricidade, não havia luz, não havia amplificação, não havia luz, não havia imagem projetada, não havia projeção. Num tempo onde não havia papel, não tinha esse acesso a papel para as pessoas poderem ler, não tinha Bíblia escrita, o Novo Testamento não estava escrito ainda, não tinha nada disso. Quem mostrava o Evangelho, quem apresentava o Evangelho, era o povo do caminho. Era uma vida prática, era uma realidade de vida, era um povo que experimentava, que passou pela porta estreita, que recebeu algo da parte de Deus e que andava por esse caminho. E as pessoas, quando olhavam, falavam, aquele lá está no caminho, aquele homem está no caminho, aquela mulher está no caminho. E muitos deles falaram, eu quero conhecer esse caminho também. Eu quero estar nesse caminho. Hoje, irmãos, nós, quando comemos o pão e bebemos o cálice, o que significa? É que Cristo em nós está clamando para que as pessoas entrem no caminho que é Jesus. Por isso eu preciso saber, nós que estamos dentro de uma igreja, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui dentro. Por que nós estamos nos reunindo aqui em nome de Jesus? Qual que é o propósito de tomarmos a ceia do Senhor? Por que nós nos identificamos como crentes? E hoje nós nos denominamos, nos formulários, eu sou evangélico, ou eu sou
Evangélico é a palavra mais comum de se classificar quem frequenta as igrejas. Embora evangélico seja uma palavra que não esteja no Novo Testamento, isso é uma prática dos nossos dias. Nós deveríamos ser identificados como: eu faço parte do povo do caminho, porque eu estou no caminho e eu conheço o meu destino, aonde eu vou chegar. Quer andar no caminho comigo? Nós precisamos entender o propósito do Senhor. Ele não está mais aqui fisicamente, mas Ele clama através da minha vida e da minha história, da sua vida e da sua história. Isso me deixa preocupado, irmãos, porque o quanto nós estamos sendo atraente às pessoas. Talvez a gente esteja com aquela ideia, não sei como que é a sua ideia, mas é possível que as pessoas estejam com a ideia de que ser crente, passar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, é algo tão difícil, tão complicado, tão pesado, tão sacrificial, né? Tem que vir para a igreja, tem que vir na terça, tem que ir para a célula, tem que se preparar, tem que dar o dízimo, tem que ir para encontro, tem que fazer isso, tem que servir em alguma área. É tão difícil, né? Dificilmente alguém vai querer Jesus, o Jesus que você pensa, que essa pessoa pensa. Ninguém vai querer um Jesus assim. Um Jesus que me dá motivação, que me dá vida, que faz com que eu acorde todo dia motivado para viver, disposto a pagar um preço, a me consagrar mais, a conhecê-lo mais, a ser uma pessoa mais honesta, mais sincera, mais verdadeira, a receber a unção do Espírito Santo, a liberar isso sobre as vidas, a ter uma vida de propósito, uma fé que produza alguma coisa construtiva, fazer a diferença. Isso pode fazer com que as pessoas falem: eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero acordar assim todo dia de manhã. Eu também quero fazer isso através da minha vida e da minha história. Eu quero entrar nesse caminho. Como é que eu faço para entrar nesse caminho? Passe pela porta que é Jesus. A gente precisa entender, irmãos, o propósito de estarmos fazendo parte desse povo que é o povo do caminho. É entrar pelo novo e vivo caminho. Para isso que a gente está aqui. É para isso que simbolicamente nós vamos tomar a ceia do Senhor. Para a gente entender mais profundamente a nossa aliança com o Senhor. Ele clama através da minha vida e da sua vida. E se nós não tivermos convicção da nossa fé, eu creio, irmão, se a gente tiver convicção da nossa fé, a nossa vida simbolizar um compromisso sério com Jesus, as pessoas vão querer entender melhor a nossa vida. Vão parar para levar mais a sério a nossa história. Vão procurar se aproximar da nossa vida. Então tudo depende da convicção e da profundidade que a gente abraça a causa ao qual a gente vive. Um evangelho mais ou menos vai levar a uma salvação mais ou menos. E não tem salvação mais ou menos. Só há um único caminho e uma única salvação, que é Jesus Cristo. Quem bobear e deixar a oportunidade passar e continuar com as migalhas da vida e ficar à beira da margem do caminho, não chega até Jerusalém. Não chega. Vai ficar para trás. Isso é muito sério. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade e nós precisamos ser aqueles que as pessoas olham e dizem: eu quero seguir Jesus Cristo, porque eu vi Jesus Cristo na vida desse homem e na vida dessa mulher. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O caminho está aberto, é um novo e vivo caminho para nós trilharmos. Hoje nós temos uma base espiritual muito forte e poderosa para que a gente possa caminhar. Vamos caminhar sério com Jesus, irmãos. O que eu quero deixar aqui essa manhã para você: caminhe sério com Jesus.
Caminhe sério com Jesus. Aí daquele, né, que for uma pedra de tropeço para quem está à beira do caminho, e olhar para a vida de alguém e falar assim, quero isso para a minha vida não. Aí daquele, que a gente possa fazer valer o sacrifício de Jesus, para que o Evangelho chegasse até aqui, e pudesse passar pela nossa geração. Que privilégio que nós temos hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto nós nos preparamos aqui para a ceia do Senhor, eu quero refletir sobre essa palavra. E eu quero te levar, irmãos, a se lembrar de uma coisa muito especial, que foi quando você entregou sua vida a Jesus. Jesus não estava fisicamente aqui para te mostrar o Evangelho. Mas teve alguém, um homem, uma mulher, que você observou essa vida, que você olhou o testemunho dessa pessoa. Teve alguém que, algum dia, de alguma forma, te chamou a atenção. Você olhou para aquela vida e desejou andar naquele caminho. Eu tenho certeza que essa vida, ela andava com Jesus. E te fez ter essa vontade de andar com Jesus. Alguém um dia te mostrou o caminho através do seu próprio testemunho. É isso. É isso que eu preciso entender, que você precisa entender. As pessoas estão olhando para a nossa vida. Que elas tenham o desejo de andar pelo caminho que eu ando. Que Jesus possa ser transmitido através dos meus passos. É isso que é a ceia, irmãos. Até que Ele venha, até que Ele se manifeste em plenitude. Nós estamos aqui para sustentar o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui para sustentar a mensagem de Cristo. Estamos aqui para que as pessoas possam olhar para nós e desejar o caminho. Você vai comer o pão e beber o cálice, comprometido com o caminho, a verdade e a vida. Senhor, toca as nossas vidas nesta hora. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos neste vivo, novo e vivo caminho. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a cada manhã nós acordamos e podemos estar tranquilos, sabendo que estamos andando na Tua direção. Como é bom, Senhor, poder pensar nas coisas do reino. Como é bom, Senhor, poder ter projetos do reino. Como é bom poder buscar em primeiro lugar o reino, a justiça do reino, os fundamentos do reino. Como é bom, Senhor, representar o Rei. Como é gostoso, Senhor, ter uma vida, ó Deus, que de alguma forma é um instrumento nas Tuas mãos. Que isso possa crescer no nosso coração. Que isso possa, Senhor, mudar a nossa vida. Que essa manhã, as escolhas que vamos fazer para esse mês eclesiástico que começa hoje, até a próxima ceia, Senhor, que essa decisão possa nos transformar em pessoas mais parecidas contigo, Pai. Estamos aqui para isso. Ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Quero convidar você que é batizado, segundo o batismo cristão evangélico, você que está em plena comunhão com a sua igreja local, fique em pé no seu lugar para participar do pão e para que nós pudéssemos andar nele. Estamos aqui para andar nos passos de Jesus.
A igreja é isso. Aqueles que andam no caminho que Jesus abriu. Que possamos andar neste mês, que seja algo diferente. Eu quero te convidar a uma responsabilidade ao participar desse momento. Esteja no caminho. Seja esse caminho juntamente com Cristo. Tudo aquilo que fizermos, todas as nossas decisões, a gente possa se lembrar quem nós representamos nessa terra. Quem está validando a nossa vida enquanto estamos aqui. Que a gente possa honrar o nome do nosso Senhor. Comei dele todos em memória do Senhor, até que Ele venha. Esse cálice é chamado do cálice de uma nova aliança. Fala de uma aliança entre nós e o nosso Senhor. Essa aliança nos separa, nos consagra. Essa aliança nos coloca numa posição de estarmos nos preparando para esse encontro celestial, como uma noiva que se prepara para o seu noivo. Estamos aliançados com o nosso Senhor, comprometidos a entregar a Ele uma igreja limpa, linda, santa, gloriosa, uma igreja que honra o nome do noivo e honra o nome do seu Senhor. Que a nossa aliança com o noivo seja levado a sério cada dia da nossa vida, a cada escolha que fizermos, que essa aliança seja honrada em nome de Jesus. Bebei dele todos, em memória do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, durante este mês até a próxima ceia do Senhor, que as tuas escolhas irão levar aqueles que estão observando o resultado da sua vida para mais perto de Jesus. Que ao observar a sua vida, o seu jeito de ser, as pessoas sintam o desejo de andar, de seguir o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, que os testemunhos venham, que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.